Graça e paz, eleitos do Senhor, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Para mim é um prazer poder voltar aqui e falar com os irmãos. E hoje eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que têm assistido os vídeos, que têm compartilhado, que têm deixado seus comentários. Para mim é um prazer, eu aprendo muito com os irmãos e nós somos igrejas do Senhor. E aqui nós vamos crescendo, um ajudando o outro, nessa graça maravilhosa que nos é permitido nessa experiência. Bom, vamos falar hoje sobre o tema Deus já foi humano. Sim, você sabia que Deus já foi humano? Ele foi humano. Deus, ele decretou algo e ele mesmo resolveu cumprir o que ele tinha decretado. E foi um mistério, sempre teve oculto este mistério. Tanto que, para alguns filhos de Deus, ainda não foi dado a conhecer que o próprio Deus esteve na carne, na sua humanidade, para que hoje eu e você estivéssemos aqui nessa liberdade da graça de Deus. Então, saber isso é muito importante, porque por alguns momentos da vida, nós, ou em alguma circunstância da vida, poderíamos interpretar: Deus me abandonou, Deus não sabe o que eu estou passando aqui. E nesse momento, nesse vídeo, nós vamos entender que o próprio Deus, em sua carne, ali no véu de Jesus de Nazaré, experimentou, que foi homem de dores, experimentou as dores, os desafios que você tem. Mas ele foi vitorioso, porque já havia um plano maravilhoso para hoje você reinar em vida e em perfeita vitória. Para começar, vamos falar esse mistério. Por que estava oculto todo esse tempo? Porque hoje algumas pessoas ouvem a palavra do Evangelho da Graça e não têm o seu entendimento revelado, não têm os seus olhos iluminados. Porque esse mistério foi dado a conhecer aos filhos de Deus. Quando você recebe a revelação da graça, você, à medida que você vai buscando conhecer, a sua mente, ela já vai trazendo a verdade e você vai compreendendo que esse mistério que o próprio Deus revelou para você e ele ocultou para alguns, é uma honra, é um privilégio. Então nós vamos começar lendo lá em 1 Timóteo 3,16, que diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Esse é o seu Deus. Ele se tornou carne, se manifestou, se tornou humano, para que hoje você tivesse a liberdade. E qual é o mistério dessa graça para nós sendo revelada? O grande mistério é o nosso viver hoje, porque a nós foi dado o privilégio de sermos a manifestação de Deus na terra. Hoje Deus não vem. O Espírito dele está ligado ao nosso espírito e hoje eu e você somos a manifestação dele na terra, para que toda a terra veja que os filhos de Deus estão aqui, reinando em vida, estão cumprindo um propósito. Em João 1,14 diz assim: e o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O próprio Deus se tornou humano. Ele apareceu em carne, mas ele vivia no Espírito. E isso nós vemos lá em 1 Coríntios 15, 45 ao 47, que diz assim: pois, como está escrito, tornou-se o primeiro homem, Adão, alma vivente, o último Adão, espírito que dá vida. Porém, não é o primeiro o espiritual, mas o natural, depois o espiritual. Sendo da terra, o primeiro homem é terreno, o segundo homem é do céu. Então,
por mais que o próprio Deus estava ali num véu de carne, uma natureza humana, ele vivia em espírito. E hoje eu e você fomos enviados para essa terra, que somos espíritos, filhos de Deus. Nós, apesar de vivermos nessa carne, nessa natureza humana, tendo este véu que cobre o nosso espírito, que reveste o nosso espírito, nós somos do céu. Então, nós manifestamos as coisas do céu na terra. Eu e você somos espíritos eleitos. Nós não somos da terra, nós não somos carnais. Nós somos espirituais, somos espíritos revestidos de carne. Nós somos os filhos de Deus. Então, quando em determinados momentos ou circunstâncias de nossas vidas, nós nos apresentar desafios, chegar até nós circunstâncias que são inerentes à carne, nós estaremos posicionados como um filho de Deus, como espirituais. Nossa mente, uma mente de Cristo, vai discernir determinadas coisas, se são lícitas, se convém para nós. Mas, é muito desafiador, é difícil demais. Não, o fardo é leve. E para provar isso para mim, para você, o próprio Pai veio na terra. Mas ele não foi reconhecido por muitos. Ele se sacrificou como um cordeiro mesmo. Ele se sacrificou. Olha que sabedoria divina. Ele se ocultou num corpo humano. Deus se ocultou no corpo humano, numa natureza humana, para que se tornasse o sacrifício, o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Olha, foi homem de dores, rejeitado, humilhado, esquecido, deixado de lado, questionado muitas vezes, mas o próprio Deus ali na sua natureza humana já nos deixava e já nos entregava este legado. Você consegue, você é capaz, você vai seguir em frente. O fato de Deus ter se tornado humano, ele contrariou todos os ensinos da época. Por quê? Os ensinos diziam que Deus não poderia ter participação numa carne. Que sabedoria do nosso Pai! Ele se ocultou numa carne para contrariar os ensinos. Se Deus não tivesse humanizado, não haveria redenção para a humanidade. Foi necessário ele, sim, fazer. O próprio Deus estava ali. O Verbo, que é Cristo, ele não só trouxe Deus, permitiu que Deus habitasse entre os homens, como também ele se tornou tabernáculo para que Deus caminhasse. Então, além dele receber o Espírito de Deus, o véu, né, de Jesus de Nazaré, além de receber o próprio Deus, ele fez com que Deus caminhasse sobre essa terra. Porque Deus é Espírito. E hoje a graça é como um desfrute para nós. Nós podemos desfrutar dessa maravilhosa graça. Isso que Deus fez para que tivéssemos a liberdade, a verdade de Deus se tornando real para nós. Nós nunca estivemos sós. Nós nunca estivemos abandonados. O nosso Pai sempre esteve conosco. Porque hoje nós podemos ser participantes desta glória. E isso não só exige que nós venhamos crer que Deus se fez carne, que Deus ele estava ali oculto na carne de Jesus de Nazaré, e que após o sacrifício, após se entregar como um cordeiro ao matadouro, ele se tornou Cristo ressuscitado. Mas ele não só permitiu que isso nos desse a oportunidade de crer, mas isso também nos exige amar a Deus acima de todas as coisas. E o grande desafio hoje do Filho de Deus é ele olhar para Deus que está dentro dele,
olhar para dentro de si e ver que ali o seu pai está com ele e que ele está acima de todas as coisas. Deus tem que estar acima de todas as coisas em sua vida. Você não só deve amá-lo. Você não deve só crer, você deve amá-lo com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Em 2 Coríntios 5:21, diz: o que não soube o que é pecado, por nós foi feito pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus se tornou a nossa justiça. E como eu falo que Deus, ele se ocultou numa carne, essa sabedoria divina era o próprio Deus ali, e eles não o conheceram, não o reconheceram, não o receberam. Em 2 Coríntios 5:19 diz: visto que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes considerando as transgressões, e nos deu o ministério da reconciliação. O Espírito de Deus estava com Cristo, reconciliando o mundo. E hoje, o Espírito de Deus está em você, reconciliando, revelando essa graça na terra. A graça de Deus. Hoje, o tabernáculo de Deus é você. Os homens não sabiam quem ele era, pois não foi dado a eles conhecer. Como diz em 1 Coríntios 2:8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se a conhecessem, não teriam crucificado o Senhor da glória. A eles não foi dado a conhecer, mas a mim e a você, hoje, a revelação de que o próprio Deus veio na terra para se tornar justiça por você. Então viva essa liberdade, essa graça de Deus. Viva com este entendimento voltado para as coisas que são do alto. Cumpra aquilo que Deus preparou, caminhos de antemão para você trilhar. Obras de antemão que Ele mesmo entregou a você. E como um filho de Deus. Aqui, nós estamos submetidos à bondade e à vontade do nosso Pai. Graça e paz.